Olá, graça e paz. Gostaria de apresentar um pouco sobre o sistema CIMEFIM. O CIMEFIM foi desenvolvido para um controle de membresia, de membros, e financeiro e outras utilidades para a sua igreja. O CIMEFIM é um sistema instalado em um servidor com total segurança de informações e sendo disponibilizado o uso através de conexão de área remota, de área de trabalho remota, ficando seus dados totalmente seguros nas nuvens, podendo ser acessado também em qualquer lugar que você estiver, tendo apenas a conexão de área de trabalho remota. Todos os computadores provavelmente já estão instalados, então você só vai clicar sobre ele, ele vai abrir essa janela, e essa janela você vai conectar através de um IP que eu vou estar disponibilizando para vocês, e também um usuário temporário, né, para que você possa fazer as inclusões, alterações, brincar um pouquinho no sistema e ver se adequa exatamente à satisfação da sua igreja. É aberto também às opiniões, caso você entenda que pode ser melhorado um relatório ou um resultado no financeiro ou no controle de membresia, a gente consegue também fazer se essa alteração atenderá todas as demais igrejas presbiterianas, nossa igreja presbiteriana, né? Ok? Então, como eu disse, é um sistema de controle de membros com possibilidade de vários relatórios, como membros em comunhão, fora de comunhão, menores, transferidos, excluídos, falecidos, rolos separados, todos os membros que passaram, que estão ativos na igreja. Você pode se filtrar, né? Inclusive em relatórios por idade, por sexo, por sociedade interna, aniversariantes e tudo mais. Então, na área remota você conecta. Após conectar, ele vai pedir exatamente o usuário e também uma senha. Eu vou entrar aqui com o usuário, outro usuário aqui, vou entrar com o meu não, para que você entenda que ele vai, na verdade, abrir direto no sistema. Então, coloquei o usuário, coloquei a senha, isso antes de você colocar o IP que eu vou disponibilizar. Você vai dar OK. Muito bem. Então aí ele já vai abrir direto o sistema CIMEFIM. Pronto. E aí você vai ter acesso. Esse acesso que você já tem aqui são as igrejas cadastradas, que eu já tenho cadastrado. Mas inicialmente que você vai entrar em convidado. Observe que a senha ela já está salva, então você só vai clicar em acessar. Pronto. Depois de acessado aqui, você observa que aparece inclusive aqui alguma informação, isso de contas a vencer, vencendo hoje ou vencidas, né? Não a vencer, as vencidas ou vencendo hoje. Essa aqui já está vencida, mas é apenas para um exemplo para a gente ter ideia. E se tiver a receber também na programação do financeiro, ele também aparece aqui para você inicialmente, quando você inicia o sistema. Ok? Então, inicialmente aqui você tem o controle de usuário. Esse controle de usuário é para o administrador, não é um controle que você vai ter, porque ele vai limitar exatamente o que eu disse anteriormente, a questão de você ter acesso aqui, por exemplo, a membresia, controle de membros para cadastro, e o que é também financeiro, lançamentos financeiros. Então eu quero que a pessoa não entre aqui, eu vou estar fazendo esse cadastro para você conforme a necessidade da igreja e conforme a necessidade do usuário. Geralmente quem tem acesso ao sistema, por ser dado sigiloso, geralmente é pastor, o secretário do conselho e também o tesoureiro. São os que, na verdade, têm acesso ao sistema para essas informações. Então,
é muito difícil a gente limitar para um e para outro, mas se houver necessidade, com certeza não há problema nenhum de se criar um usuário para que ele tenha, por exemplo, acesso apenas para membresia, onde que ele vai ter acesso apenas para poder fazer o cadastro de membros e todos os dados que precisa ser lançado para chegar até aqui e ter a ficha, né, do membro 100%. Então, um exemplo aqui que você tem aqui em cadastro de membros, que eu entrei aqui já em alguns que eu tinha feito. Roberto Brasileiro como nosso pastor, né, da igreja. Então, todos os dados deles aqui. Ele faz parte da sociedade, ele foi admitido por transferência. Todos esses dados são dados importantes. O pastor geralmente não tem matrícula na igreja, né? Posição, situação, professor ou não, qual a classe que ele é matriculado ou é professor, e são os dados que você pode estar colocando aqui. E outro item interessante é que se você quiser imprimir também a ficha do membro dessa igreja, né? Para que você envie com as suas observações, observações, por exemplo, do membro que passou pela igreja e que teve uma advertência, foi conversado, talvez até mesmo a disciplina, ou então elevou a questão de alguns cargos na igreja como professor, e você pode colocar que a pessoa tem os dons aqui também para música, observações diversas, ok? Isso você pode mandar para uma pessoa, para uma igreja, por exemplo, que peça transferência desse respectivo membro, ok? Então aqui, para você chegar até aqui, na verdade, eu poderia até incluir aqui e ensinar você a fazer isso, mas com certeza é tão fácil que eu não vou perder tempo fazendo isso não. Depois você vem aqui e com certeza você vai ver como foi o preenchimento, como é o preenchimento, pede aqui incluir, depois um novo e começar a fazer as inclusões. Depois é só salvar. Você vai ter aí. Se tiver dúvida, com certeza eu estarei à disposição. Mas esse é o dado do cadastro de membros. Depois nós temos aqui a sociedade interna, que você pode estar também complementando aqui o presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro e conselheiro. E automaticamente, quando você clicar para imprimir, por exemplo, essa sociedade, os sócios da sociedade da UPH, ele já vai aparecer para você aqui, ó. Não apareceu aqui a diretoria, porque não foi cadastrado. Mas se eu colocasse ali e salvasse, ele ia aparecer a diretoria e também todos os sócios. No caso aqui, como eu deixei apenas os dois aqui, então ele falou que só tem 2 sócios aqui na UPH desta igreja. Ok? E ou imprimir todas as sociedades ou por sociedade. Tá aqui as demais também cadastradas, né? Como por exemplo a SAF e assim por diante. Aí vem bancos, vem unidades, categoria, grupos, né? O que é o grupo? Deixa eu até explicar um pouquinho aqui. São os grupos que mais à frente você vai precisar para movimentar, né, o financeiro de sua igreja. Entradas na igreja geralmente são o básico, isso aqui é dízimo, oferta missionária, oferta construção e outras ofertas, outras receitas, né? Como por exemplo, até mesmo rendimento em banco, aluguel, que pode ter uma casa, outra casa, aluguel, coisas nesse sentido. É claro que você pode cadastrar outras receitas que você tiver aqui, né? A mesma forma que cadastro de grupo de despesa, nós temos assistência social, conservação e limpeza. Tem várias aqui, mas pode ou estar sendo substituída ou então incluindo também outras. O entendimento que você precisa saber é que cada um, isso aqui é um grupo. Por exemplo, dízimo é dízimo, oferta é oferta, mas outras receitas, como eu expliquei, ele pode ser aluguel, rendimentos, outros valores. Então, para isso, no subgrupo, você vai compreender melhor. Quando você clicar aqui, por exemplo, em outras receitas, você pode
cadastrar essa descrição dessa receita. Aqui nós temos aqui, ó, aluguel, valores e investimentos, ajuste de lançamento, empréstimo Supremo Conselho, apoio financeiro. Mas é claro que dentro desse grupo, outras receitas, você pode fazer vários outros cadastramentos. A mesma coisa é para assistência social. Observe que na assistência social você tem auxílio, donativos, farmácia, hospital, cesta básica, outros. Isso para que você tenha um controle melhor por grupo no seu livro caixa. É uma explicação mais fácil para que você entenda. Fornecedor, profissional, funcionário, você pode cadastrar funcionário também, com todos os dados do funcionário, valores e tudo mais, né? Você pode também fazer cadastro de produtos. Esse que, bem resumidamente, caso você tenha uso às vezes de comprar livros, comprar Bíblia e revender na própria igreja para poder ter uma ajuda missionária ou qualquer coisa nesse sentido, ou então até mesmo em construção, aí você pode estar vendendo e revendendo nesse sentido, cadastrando, tendo esse controle de produtos. O cadastro de patrimônio também é outro item que você pode fazer aqui, cadastrando todo o patrimônio da igreja e tendo a informação desse patrimônio, o número desse patrimônio, a categoria do que ele é, se é um eletro ou não, a marca, o status, se ele está em uso, se ele foi um patrimônio, mas já doou, já faz parte de doação, se ele hoje ainda está em sucata, tudo isso você pode dar a condição do status atual, de onde foi comprado, qual foi a data de aquisição, o lugar de armazenamento, onde que está e o valor que você comprou. E aqui a fotografia do objeto. Bom, todo o controle patrimonial com relatórios patrimoniais também, diversos aí que você pode usar. Aqui é sobre cadastro de venda, caso dentro daqueles produtos lá, se você quiser vender, com certeza você vai vir aqui procurar um membro da igreja. Isso geralmente a gente faz para membro da igreja. Você vai clicar 2 vezes e também para um vendedor, que pode ser aquele irmão que está cadastrado como usuário, né? Aqui eu estou indo só clicando mesmo, mas poderia colocar o código ali, Bíblia aqui, vou colocar, e aqui eu vou colocar a quantidade de 2. Inserir aqui, eu já tenho um total, 66,30, deu o total. Eu venho, finalizo aqui, ele já vai cair isso aqui para mim lá no meu financeiro, entenderam? Mas na prática, aí tiver qualquer dúvida, por favor, a disponibilidade. Na segunda janela aqui, nós temos, além da opção de cadastro de membros, que é a mesma lá atrás, que você viu, né, onde está cadastrado todos. Além disso, você pode pesquisar. Quando você tiver bastante membros aqui, você pode fazer a pesquisa aqui, ó, por nome, por código, por matrícula, por endereço. Então, se você colocar, por exemplo, nome aqui e colocar aqui Maria, já vai aparecer quantas Maria tem. Ou apenas M, né? M de Maria, só tem M ali. No caso ali de A, por exemplo, só tem 1. É porque não tem poucos cadastrados. A ordem do que você quer que apareça. Os membros aniversariantes ativos na igreja, menores e visitantes, que você queira imprimir, está aqui também. E aqui alguma configuração aqui da janela de membros. Nesse próximo item aqui, a gente tem a estatística de membro. O que é essa estatística de membro? Com a estatística de membro, você pode processar essa estatística e você sabe quantos membros tem, quantos estão fora de comunhão, quantos menores, quantos visitantes cadastrados, o estado civil de cada um deles, a sociedade interna compõe com quantos estão, o sexo masculino e feminino, os membros, quais são os total de membros, quais foram os transferidos, quais foram os excluídos, os falecidos e os pastores que passaram pela igreja. E aqui, da EBD, um resumo das classes matriculadas, adultos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, criança, maternal, oficial, quantos também tem. Claro que aqui, por o cadastro ser pequeno, ainda tem bem pouquinho.
Nesse processo aqui, já é um controle do que aconteceu entre a data inicial aqui e a data final, da admissão do rol de membros comungantes, masculino e feminino, e o total, né, que você vai ter. E dos rol de membros não comungantes, admitidos e demitidos também, entre a data inicial e a data final. Então vou colocar aqui entre a data apenas do mês de janeiro aqui, foi a que eu manuseei, e está aqui todos os membros que foram cadastrados, o total deles aqui, conforme os membros comungantes e os membros não comungantes. Vou fechar aqui. Aniversariante do dia, se caso tiver algum aqui, você clica, vai aparecer já o relatório. Aniversariante do mês também. Como não teve nenhum aniversariante do mês aqui ativos em comunhão, ele está perguntando se quer os menores. Aí você coloca os menores, aí ele apareceu que tem um aqui menor, se você quiser imprimir, ok, se você não quiser, você pode fechar. E ele vai te perguntar também se você quer os visitantes, né? Se você disser que sim, ele vai ver se tem e traz para você, mas não tem nenhum visitante fazendo aniversário dentro desse mês. O mesmo serve para a data de casamento. Aqui tem vários relatórios também de membros, você pode montar. E esse aqui é um controle bíblico da escola dominical, né? É um controle bíblico da escola dominical. Também não vou falar muito aqui não, mas a classe que você cadastrou de todas as classes da escola bíblica dominical vão estar aqui com seus respectivos professores. No caso aqui eu vou colocar adulto aqui, eu acho que eu cadastrei lá o Roberto Brasileiro, que está como um adulto, né, o professor lá na ficha de cadastro. E eu posso fazer essa chamada aqui, ó. Como na verdade só o João de Deus que está lá na classe de adultos, então ele já apareceu aqui para mim. E eu posso simplesmente clicar aqui presente, ele vai aparecer aqui presente ou ausente. Se eu clicar duas vezes com o teclado e o mouse aqui no caso, ele vai colocar para mim ausente ou presente. Se eu tiver um visitante, eu vou escrever o nome do visitante aqui e vou clicar aqui visitante. Pronto, aí vai ter para mim aqui ó, um aluno, vou colocar presente aqui, vai ter um aluno visitante e um presente. Pronto, está aqui também um relatório que eu posso imprimir. Matriculados, quantos presentes, quantos ausentes, quantos visitantes e o total. É o relatório, e aqui eu vou finalizar essa chamada aqui para ela guardar essa chamada que eu acabei de fazer. Mas depois a gente pode aqui estar tirando mais dúvidas sobre esse controle de chamada da Escola Bíblica Dominical. Vamos passar para frente aqui porque é um pouco extenso. Aqui você tem vários controles de cadastro de produto, de entrada de mercadoria, consultar a entrada de produto, de estoque mínimo, a venda, o cadastro de patrimônios, relatórios diversos de patrimônios em uso, ou patrimônio em doação, ou até mesmo sucata. Pode imprimir à vontade. E aqui o financeiro, contas a receber, contas a pagar, uma provisão que você pode fazer, exatamente aquilo que quando você entra no sistema ele te avisa. O que tem vencido, tá vendo? Tinha duas contas vencidas, ele te avisou. Em contas a pagar. Em contas a receber, não tinha nenhuma vencida. Mas se tivesse, ele também avisaria para você. Só tem uma que a vencer ainda no dia 15 do 1. Isso aqui é apenas só para você entender que é uma provisão para pagamento. No dia do vencimento, ou quando você for pagar, você pode fazer essa provisão, os lançamentos delas no seu banco de dados. Tá aqui, por exemplo, só um exemplo aqui, a assistência social. Vou clicar aqui e vou dar baixa nele. Pronto, estou pagando isso aqui. Eu posso direcionar agora para onde que ele vai. Se ele vai sair do meu caixa pessoal ou se vai sair do meu banco que eu tenho cadastrado. Pronto, dei ok aqui. Ele vai diminuir tudo isso aí de acordo com a conta, de acordo com o valor e com o produto, ou com o grupo, ou a descrição do que está sendo aqui pago, ok? Ou recebido também. Aqui você tem os lançamentos de tudo quanto há, o lançamento de que você fez a pagar e a receber. Aqui, lançamento de dízimo, bem prático, você pode simplesmente dar um Enter, ou clicar em incluir, e aqui você vai procurar a pessoa. Por exemplo, vou procurar aqui o seu
Joel, irmão Joel. Pronto, aqui apareceu o irmão Joel, tá a foto do irmão Joel ali. E você com o envelope aqui, você pode colocar, ó, 150 de dízimo, 10 de oferta, 5 de oferta missionária, 50 de construção. Pronto, ok. Gravou lá todos os dados, somando com você um total aqui. Se você continuar, então eu vou falar que agora o pastor, agora ele entrou aqui com também o seu dízimo. 9.500, oferta 500, 100 reais de oferta missionária, 100 reais de construção. E pronto, vou salvar, está aqui lançado também e somado o valor do dízimo, da oferta do outro membro ou do pastor, com um total que o próprio diácono pode observar e fechar, imprimindo aqui as entradas daquele dia, assinando e passando para o tesoureiro, dando condição aí demais para o tesoureiro ter um controle bem tranquilo. Então, quanto a lançamentos aqui de contas a pagar e receber, e dízimos, ofertas e outros, estão aqui bem simplificado. Aqui você tem um resumo financeiro do que você tem na caixa pessoal, que você tem no banco 1, você pode cadastrar outro banco, ou se tiver necessidade de um terceiro banco também, a gente deixa liberada a janela do terceiro banco, e assim por diante. Total geral, total de contas a receber, total de contas a pagar. Está aqui também. Você tem também uma previsão orçamentária. Essa previsão orçamentária é aquela que a gente sempre faz no final de ano. Então você vem aqui, calcula esses dados para você saber, dentro desse orçamento, o que está sendo ou o que foi realizado até então, né? Dentro da receita e dentro também da própria despesa. Observe que alguns estão amarelo, por quê? Porque ele está 70%, a mais de 70%, chegando a quase 100%, do valor que já foi orçado. Então ele começa a te dar um aviso. E esse vermelho é porque ele ultrapassou já a questão dos seus 80%. Então, muita atenção nessa conta, né? Nesse grupo, ok? Além de você ter isso aqui, que você pode controlar bonitinho, com os dados que você já efetuou e foi orçado, você tem aqui o movimento financeiro do ano anterior, no caso aqui não tinha, mas ele pode trazer isso aqui para você automaticamente, e exatamente o que você efetuou numa previsão orçamentária para o próximo exercício, né? Então ele te dá o movimento financeiro do ano anterior e te dá uma previsão orçamentária, que é a que você fez para o próximo exercício. Dentro exatamente aqui um pouco mais resumido, né? O que a gente geralmente manda para o nosso presbitério. Se houver alguma coisa diferente, depois vocês podem me ajudar. Dízimo de oferta X, ofertas específicas X, total de receita anual X e o grande total, que seria exatamente a soma disso aqui mais um saldo anterior, se houvesse. O que gastou de patrimônio, causas locais, evangelismo local, missões, sustento pastoral, verba presbiterial, dízimo do Supremo Concílio, total despesa anual, saldo do ano seguinte, se houver, e o grande total. Então você acompanha exatamente todos os dados aqui com o orçamento financeiro de sua igreja. É isso aí. Na verdade, nós temos aqui outros relatórios que você pode ser beneficiado, como por exemplo o livro caixa. Vou colocar aqui o livro caixa do mês, o realizado até então, a impressão, aqui uma porcentagem sobre o que nós pagamos no dia do Supremo Concílio, no caso do presbitério, o que nós pagamos sobre o presbitério, ele já traz isso aqui para você, caixa. Um outro item também interessante é o relatório de dias sem contribuição. Isso é, dos seus membros ativos na igreja que estão há X dias sem dízimo, sem dizimar, né? Aqui tem a data da última contribuição, o telefone, se está trabalhando ou não, todas as informações que você já tem, inclusive algumas delas lá na sua ficha cadastral.
E esse aqui é um acompanhamento dos dízimos e ofertas que foram lançados. Observe que, na verdade, a do pastor não está aqui, porque o pastor não é membro da igreja. Por isso que ele não aparece aqui, mas os membros mesmos estão aqui. Então, todos esses foram pagos no mês de janeiro, foram entregues no mês de janeiro, só Maria de Deus aqui que deixou sem dizimar, ok? Então, é um acompanhamento para que o conselho possa estar contribuindo, né, nas informações da igreja, o pastor pode estar aconselhando também sobre essa fidelidade que nós devemos ao Senhor. Isso aqui é o relatório também dos dizimistas do ano anterior, não tem nenhum, né, as informações aqui eu lancei aqui só para os irmãos terem as ideias. Vários gráficos que você pode utilizar, como por exemplo, há um gráfico aqui, deixa eu colocar aqui de 2019, do que de receita e de despesa. Ele vai trazendo para você aqui, ter uma ideia aqui de como que está entre as despesas e as receitas, e outros mais também. Várias ferramentas de uso, enviar um e-mail, você pode cadastrar seu e-mail no Gmail, e pode também, todos os membros que na verdade tiver um e-mail, por exemplo, você pode clicar nele, ele já vem para cá. Você pode anexar um arquivo comum ou apenas colocar um título de felicitações e tem mensagens prontas, ou você pode cadastrar também essas mensagens prontas. Vou clicar aqui em algumas que estão prontas. Feliz aniversário, olá, João de Deus, feliz aniversário, Deus em toda a sua bondade concedeu a você mais um ano de vida, e lá o nome da igreja e mais o e-mail da igreja. Pronto, mandou, vai direto para o e-mail do membro. Coisinha interessante para você, pastor ou quem quiser estar brincando. Outras informações aqui, que tem um lembrete aqui também, que é interessante, você pode estar manuseando aqui uma agenda para você lembrar de informações. Mensagem bíblica aqui, onde você vai sempre, se você acionar ele aqui, ele vai ficar aqui, vai sempre estar alternando entre um versículo e outro. Aqui você tem o papel de parede, onde você pode também estar fazendo a alteração desse fundo, né? Esse papel de parede aqui que fica no sistema, cada um individualizado para a igreja, né? E configurações, algumas que são disponibilizadas e outras não, sobre o sistema, e aqui sobre sair do sistema. Então é isso, eu creio que o sistema está bastante completo. Você com certeza vai ter aí muitas dúvidas também, mas eu estaria à disposição. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, vou deixar a disponibilidade, ou do telefone 38, ele é o WhatsApp também, 99877 2129. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.